live referente ao Dia Mundial da Voz. Convidei hoje profissionais da voz, quem melhor que elas, né? Para falar os cuidados e como que é usar a voz como instrumento de trabalho. Então, estou iniciando agora, vamos lá entrando para participar, vai ser um prazer conversar com elas e falar um pouquinho sobre voz, né? Essa mesmo que vos fala está usando a voz para chegar até vocês e para ver todo esse grau de comunicação. Então, a gente precisa cuidar da voz também. Cada vez mais existem profissionais, né, da voz que a gente antes não denominava, mas hoje com a rede social, com a internet, a tendência das pessoas se abrirem mais para aumentar, ampliar as redes de comunicação é muito maior. Então, todos nós precisamos de mais orientação, né, de mais conhecimento e mais cuidados com essa ferramenta que a gente usa para tudo. Então, vamos lá falar com elas. Cadê? Sofia já está aqui. Já vou colocando aqui a Sofia, as meninas vão entrando e a gente vai se falando. Quem se sentir à vontade de fazer perguntas, pode mandar. Tem essa forma aqui direta de mandar as perguntas ou pode mandar por aqui que eu vou passando para elas também. Vamos lá. Uma pessoa, hoje vai ser uma experiência interessante. Oi, Ana! Oiê! Boa noite! Tudo bem? Boa noite! Boa noite, Sofia! Oi, boa noite, Ana, tudo bom? Oi, doutora Renata. Oi, Sofia, tudo bem? Tudo certo. Cadê você? Eu não estou lhe vendo. Então, Vocês estão se vendo? eu estou ouvindo a Ana. Sim, vejo. Tá, então... Deixa eu ver. Será que sou eu, hein? Sei lá, eu nunca fiz live com mais de um convidado, então está sendo uma experiência interessante. O áudio tá legal, pessoal? Tá tranquilo para mim. Para mim também. Então, beleza. Vamos começando aí. A Laís daqui a pouco vai chegando. Queria que vocês se apresentassem. Muita gente aí conhece vocês, mas queria que vocês falassem um pouquinho de vocês mesmo, da história, como foi que escolheram aí a profissão, ou como a vida as levou para essa profissão. E, enfim, conta aí um pouquinho. Começa aí, Ana, você. Ah, eu pensei que a Sofia podia começar pela chegada, chegou primeiro, né? Ela pode... Não, chegou primeiro, Ana, pode ir. Muito bem, eu tenho 17 anos de carreira, comecei jovem em São Paulo, né? No primeiro momento eu queria ser atriz, na verdade. Ah, é? Eu prestei vestibular para artes cênicas e participei de um grupo de teatro de rua em São Paulo. Eu sou de São Paulo, moro aqui há 13 anos, em Maceió. E então, a minha primeira vontade, assim, o que eu quero ser quando crescer, eu queria ser atriz. E aí a música veio vindo, assim, porque meu pai era músico na juventude, né? Quando ele era jovem, ele era músico. E aí ele tinha um violão guardado que eu nunca podia acessar porque eu era criança, então ele ficava em cima do guarda-roupa, assim, eu olhava para ele e a minha mãe, você não pode pegar esse violão porque você é criança. Então, quando eu consegui pegar esse violão, aí o mundo se transformou para mim e eu comecei a me dedicar à música, a aprender violão. E meu pai sempre me incentivando, ele viu um potencial em mim e começou a me incentivar a estudar. E aí eu conheci um pessoal que tocava, e aí ele me incentivando, eu comecei a trabalhar com música. E aí foi uma ótima maneira de juntar as duas coisas. De juntar a potência do teatro na interpretação, à medida em que eu ia soltando a minha voz. Então, quando eu descobri que eu podia juntar as duas coisas, aí pra mim foi o paraíso. Aí tô aqui até hoje. Isso foi com que idade, Ana, que você juntou as duas coisas, afinal? Olha, pode ter sido um pouco Ou há antes, quanto tempo atrás? mas eu ganhei aí meu pai me deu um violão, né? Eu ganhei no meu aniversário de 15 anos, eu ganhei um violão. Mas antes disso eu já fazia aula de teatro, já tinha me apresentado e tudo mais. E aí aos 15 desde anos... nova você já tinha essa veia artística aí, né? Aí aos 15 eu ganhei o violão e aí não parei mais. Tudo aconteceu. Deixa eu botar só a Laís aqui. Sofia. Oi, Laís. Oi, Oi, cheguei. boa noite. Desculpa o atraso.
Tudo certo. Estou aqui falando com o pessoal para falar um pouquinho, para se apresentar, falar o que faz, como foi que surgiu a escolha da profissão, se você que escolheu, se ela te escolheu, como é que tudo aconteceu. A Sofia estava para falar agora, depois dela você conta aí sua história também. Perfeito, obrigada. Só falar aqui um pouquinho da... Ela falou que com a aos 15 ela ganhou violão. Aos 15 eu também ganhei violão, fui tentar cantar, mas não deu muito certo não, viu? Oh, Segui outra carreira, porque eu como cantora acho que eu sou uma boa jornalista. Uma ótima repórter. Então, minha carreira como jornalismo na televisão começou assim um pouco de repente. Eu gostava muito de escrever, mas eu vou começar um pouquinho antes, né? Ainda na escola eu queria porque queria ser repórter. Sempre fui muito curiosa, muito comunicativa. E aí decidi fazer a faculdade de jornalismo. Sou de Salvador. Na verdade, eu nasci em São Paulo, mas eu fui criada em Salvador, então eu morava por lá e eu passei na UFAL por aqui e vim fazer a universidade aqui. Não conhecia ninguém, cidade nova, estava achando tudo maravilhoso, né? E aí eu me mudei para cá aos 18 anos. Aos 18 anos eu me mudei para cá, fiz universidade aqui, trabalhei em alguns jornais impressos, alguns portais. E aí no finalzinho da faculdade eu entrei como estagiária na TV. Faltava 1 ano e meio para me formar, acho. E aí eu que tinha aquela teoria de que eu não gostava muito do mundo da televisão, acabei me apaixonando. Eu entrei como estagiária no Bom Dia Alagoas, fazia parte ali da produção, da edição, e eu achava aquele mundo maravilhoso. Mas nunca tinha me imaginado ali à frente de uma bancada. Sonhava em ser repórter, sempre sonhei em ser repórter de guerra, na verdade, sempre sonhei em ser correspondente internacional, desde a faculdade, assim, mas não me via como apresentadora. E aí, sempre tive uma voz um pouco mais aguda, né? Sempre falei alto. Minha mãe sempre falava, menina, fala baixo, parece uma gralha. E aí, tornei apresentadora, eu tive que dar uma segurada mais na voz, ponderar ela um pouco às vezes. E aí, vão fazer 3 anos que eu apresento o Bom Dia Alagoas, ao lado do Gilvan Nunes. E é mais ou menos esse, o início da minha história do jornalismo. E a parte da cantoria não deu certo, não? Você não vai me fazer cantar aqui não, né, Renata? Porque, Não, olha... não, eu tô só dizendo Olha, porque, né, temos uma professora de técnica vocal. Eu também sou dessas que nunca dei Olha, certo e, ó, talvez que tenho melhorado. numa apresentação da escola, eu fazia aula de música, numa apresentação da escola, eu tava lá tocando violão e tava cantando uma música de Kid Abelha. E meu pai tava na beira, assim, do palco e ele falava assim, sabe? Filha, não tá bom. Ele não falava, mas ele tava lá, torcendo por mim. Aí quando terminou... Travou. Quando terminou a apresentação, eu desci do palco e falei, e aí, pai? Como foi? Aí ele, precisamos treinar mais, filha, precisamos treinar mais. Depois disso, eu nunca mais cantei. Ah, olha aí, Ana. olha, futura é uma aluna. questão de treino, é só treinar um pouco mais. Gente, é um... Ah, que legal. E você, Laís, conta aí um pouquinho de você. Boa noite, gente. Quando eu entrei, inclusive, eu não sabia, Galgane. Eu escutei a Galgane falando que fez teatro, que tem uma Sim. relação com teatro e música. Legal, né? Então, Olha vocês aí, gêmeas. pegando o gancho, a minha relação com a música vem através do teatro. Eu sou formada em teatro de licenciatura pela UFAL e sou integrante da Companhia de Chapéu, que é uma companhia de artes cênicas aí de Maceió, de Alagoas. E a minha primeira relação mesmo, assim, cantando com o canto, foi em um musical do Sávio de Almeida, inclusive música do Macklin, que é as Tabaris. Eu tô confundindo com o filme aqui, que é Tabaris, que foi inspirado num bordel, inclusive da década de 60, em Maceió. E foi desafiador para a companhia mesmo, assim. Então é quando entra o Del, que é inclusive vocalista da banda que eu canto até hoje, como músico. E aí vem Técio, vem Linete junto nessa construção do musical. E aí atores e atrizes que até então só cantavam no chuveiro. E então é isso, assim. Foi super novo para a gente. Isso foi em 2008, 2009. A gente já brincava com a música, brincava que eu digo assim, experimentava, porque, enfim, nossos espetáculos têm esse lugar de experimentação mesmo,
com a Alice, que era um outro espetáculo. E aí, quando chegou no musical, foi quando a gente realmente sentou e contou com a ajuda de profissionais da música, assim. Então, minha primeira relação entrou aí. Quando a gente montou Tabariz, eu convidei o Del para dirigir musicalmente o espetáculo. E aí, consequentemente, eu fui pra banda, assim. A gente se conheceu, ele curtiu, e aí eu acabei entrando na banda. Depois disso, a gente namorou ainda, enfim, foi todo um rolê, assim. Mas... E até hoje ele é integrante da 2009 ele tá falando. ele tá aqui? Olha aí, arrasou, minha. Enfim, então, e eu convidei isso. E aí ele até hoje tá na CIA como músico, como compositor. A CIA nunca mais largou a música, de fato, assim. Os espetáculos, mesmo não sendo, a gente brinca assim, não sendo musicais dentro daquele clássico que muitas vezes a gente entende como musical, mas eles são musicais, sabe? Assim, tem música. E a nossa última experiência, que foi uma outra versão de Alice, que foi esse primeiro espetáculo que eu participei enquanto atriz, a última versão agora, já em 2018, a gente tem músicas próprias, sabe, assim, autorais, construídas pelos integrantes no processo, assim. Então, assim, como é um lugar de criação e de experimento no nosso processo com a CIA, então a composição também entrou junto, assim, não só a execução e a interpretação. Então, minha relação é essa, assim. É através do teatro. Como eu fui para a banda, então, desde que eu entrei na banda, desde muito cedo, do meu início na banda, eu sempre gostei de escrever. Então, as músicas da banda, as autorais, que são 90% minhas e do Del, partiram de pensamentos meus mesmo, assim, de diários, de escrita minha, que algumas guardadas, outras contemporâneas do que eu estava vivendo. E o processo da banda e de escrita e dessas letras é bem do que a gente sente, do que é esse lugar diário, né? De reflexão, de filosofar a vida, de trazer questionamentos, construções, enfim. Mas essa é a minha relação com a música, assim, com a voz, Ou né? Com o seja, canto. compositora também, né? Faltou atualizar o currículo aqui. Sim. Não toco ainda nenhum instrumento. Opa! Eu já vi você com um ovinho em alguns sambas por aí. A pandeirola, né? Eu vi também, pandeirola. Adoro. Não, brinco mesmo. Tá. Eu brinco mesmo com percussão, assim, mas eu tô fazendo há um tempo, aí quebra, paro, volto, que é aula de piano, que eu curto muito mesmo, assim, e já brinquei muito, mas aí eu digo que é brincar mesmo, que é uma sanfoninha que eu tenho, assim, então é um lugar que eu gosto de explorar, assim, que eu levei pra minha palhaça, que é a Pimentinha, uma palhaça, eu trabalho com palhaçaria também. E assim, nunca tive aula, é um desejo, mas aí como eu tô investindo no piano, e esse ano é um ano do investimento na carreira mesmo, assim, enquanto cantriz, né, eu já brinco, assim, eu sou cantriz, eu não consigo dizer, eu já tive esse processo, né, de, é cantora, é atriz, eu falei, não, eu sou cantriz, eu gosto da música, eu tô numa banda, eu canto, e tem esse lugar da atriz, né, da interpretação, do corpo, da presença, enfim. Mas é isso, tô nesse estudo. É isso, não toco ainda, mas estou brincando aí. E temos aqui uma paulista e uma paulista baiana, e você, alagoana, está em São Paulo agora. Nossa, que ótimo! São Paulo. Descobri que temos duas paulistas e uma querendo ser agora. Aí você está por aí agora, você está trabalhando aí, está mantendo os projetos por aqui? Eu trabalho com produção também, né? E atriz há muito tempo. E aí eu passei 11 anos na escola como assessora de eventos, ou seja, produtora dos eventos. E aí eu fechei esse ciclo ano passado, foi um desejo, foi algo maturado, alguns 3, 4 anos, junto com a direção. E aí eu fechei esse ciclo. Coincidentemente, as amigas já estavam vindo para cá, para São Paulo, atrizes. E eu estava nesse movimento de nunca ter morado fora. Então eu fiz, nossa, será que vai ser São Paulo? Porque eu já tive o preconceito de, enquanto atriz, eu vou para São Paulo? Todo mundo vai para São Paulo. Eu tive essa fase, assim, nos 20 e poucos anos. Mas nos 3, até antes da pandemia, inclusive, eu já estava maturando essa minha saída da escola. E aí, Joelle, que é atriz, Tamil, que veio para São Paulo, assim, estava nessa movimentação. Comecei a namorar o Jota, que antes eu já tinha decidido vir para São Paulo. Comecei a namorar alguém que do nada precisou vir para São Paulo. Eu falei, gente, São Paulo, ok. Tudo conspirou. Me rendi, real, assim, só coincidências. E como eu fechei esse ciclo, então eu estou muito livre, muito no fluxo, no lugar de estar aberta às experiências e nesse foco de investimento realmente na carreira profissional de artista, assim, de cantriz, né? Então, e aí São Paulo veio, eu me rendi a São Paulo e estou aqui. Mas estou nesse fluxo, assim, Maceió, São Paulo, passei o mês de março aí gravando o álbum visual da banda.
E aí voltei para cá. Então, aonde tiver trabalho, no Você que eu tá. desejo agora alimentar, eu estarei assim. Nada me segura muito agora. Muito bem. Quero, come... Janiques! Jana tá Quero aqui. começar a fazer uma pergunta para Sofia. Como temos aqui duas artistas, né, Sofia? Eu queria saber de você que a princípio não se via na TV, né? Tanta exposição, tanta abertura, tanta voz. Como foi para você esse processo? Foi um processo tranquilo? Foi difícil? Enfim, conta para mim um pouquinho como foi o processo. Se foi, como é que fluiu isso para você? Eu digo por mim mesmo, porque eu até para estar aqui hoje fazendo live, fazendo entrevista, inclusive com você, tive todo um processo de me abrir para isso, que não foi na época muito fácil, mas hoje eu já me sinto muito à vontade aqui nesse espaço. Queria saber como é para você, como foi. Foi difícil, bastante difícil. E olha, pode parecer que não, mas eu aqui eu morro de vergonha de falar, de conversar com vocês. Parece que por estar na TV todo dia, estar ali fazendo um programa ao vivo todo dia, a gente já tem isso como natural, mas também não, viu? Sou bem envergonhada fora da câmera da TV, inclusive. E o início da minha carreira foi um pouco difícil, foi um pouco conturbado, era um período assim, difícil em relação aos profissionais na época. E tudo aconteceu muito rápido. E como aconteceu muito rápido, eu não estava preparada, tanto emocionalmente, quanto em relação à carreira mesmo, para me expor tanto. Então, foi bastante difícil no início da carreira, mas eu fui me acostumando com o tempo e fui entendendo também que um passo de cada vez eu ia conseguir chegar aonde eu achava que seria ideal, onde eu me sentiria confortável à frente das câmeras. Mas eu tive que ter muita paciência, eu sou uma pessoa um pouco mais ansiosa, eu acreditava que eu precisava ser boa naquele dia, eu precisava ter uma voz excelente naquele dia. A Gabriela Sostens, que é a minha fonoaudióloga, que me acompanha desde o início da minha carreira, inclusive, ela conversava comigo não só em relação à minha voz, ela conversava comigo em relação à minha vida e minha carreira. Então ela falava, Sofia, calma, você nunca trabalhou sua voz para trabalhar com isso aqui, para fazer isso aqui que você faz diariamente. Então você tem que ter muita paciência. Você não pode querer ter a voz de fulano, a voz de ciclano, porque eu falava assim, Gabriela, minha voz é horrível, pelo amor de Deus, muda ela. Eu cheguei a falar uma vez, como que eu faço para engrossar essa voz? Essa voz é muito fina, as pessoas não gostam de ouvir. Porque realmente, quando a gente está exposta dessa forma, as pessoas criticam. Tem gente ali que é maldosa no dia a dia, tem gente que fala realmente por não gostar. E eu não estava esperando isso. As pessoas, hoje em dia, principalmente no mundo da internet, as pessoas falam o que querem e nem sempre a gente está... não é gostoso de ouvir, né? Assim. Então, o início de uma forma geral, foi muito complicada e eu precisei trabalhar muito o meu psicológico e a minha pessoa mesmo tem uma autoafirmação muito boa para poder me manter, porque é muito mais fácil desistir, né? E falar assim, olha, realmente minha voz não é boa, eu não sou boa naquilo que eu faço, então as pessoas não vão gostar de mim. É mais fácil esse negativismo do que falar assim, não, vou continuar, vou persistir. E aí, o início da minha carreira, até 1 ano e meio, eu apresentando no jornal, eu tinha muita dificuldade, principalmente em relação a mim, a autoafirmação em relação a eu como pessoa profissional e em relação à voz, já que a gente está falando da voz. Eu sempre fui muito alérgica, sempre tive muito problema de rinite, sinusite, a doutora Renata sabe aí os meus dramas às vezes, né? Então, ela Aquelas perguntas pessoais ali na entrevista, né? fazia assim uma breve consulta nas entrevistas. Então, realmente minha voz ela alterava ela muito fácil e eu não tinha o controle dela ainda. E aí eu me sentia muito insegura e essa exposição gerava uma insegurança maior, porque é muito ruim você ser insegura em algo e muitas pessoas confirmarem a sua insegurança, sabe? Aquilo que você desconfia que não é bom, as pessoas realmente afirmarem que. Então, para mim foi bastante difícil e até hoje é um desafio diário. Eu costumo dizer que o jornalismo ele me desafia diariamente, porque quando você está ali fazendo um programa ao vivo, às vezes as intempéries, tem os imprevistos e você tem que improvisar. Independente se você esteja boa no dia, se você esteja com um bom humor, se você esteja com um mau humor. Então, uma profissão que me desafia diariamente. E quanto à minha voz, eu tento melhorar ela todos os dias. Porque você sempre... É inerente, né? Você sempre compara a sua grama ao do vizinho. Então, poxa, a voz daquela jornalista ali é tão gostosa de ouvir, tão macia. Por que minha voz não é assim? Eu costumo assistir os jornais nacionais, os jornais locais também. E eu falo assim, nossa, eu posso melhorar aqui, melhorar aqui.
E aí é um trabalho assim de autoaceitação, de entender que minha voz tem a particularidade dela. E que algumas pessoas gostam, outras não, e eu tenho que aprender a gostar dela do jeito que ela é. Olha, Sofia, não é para te agradar, não, mas sua voz me agrada, viu? Eu gosto da sua voz. E isso é bem interessante, a gente está falando sobre isso, porque o que representa a voz, né? Na nossa expressão, na nossa abertura, tudo isso que você relatou aqui foi todo um processo que não foi só vocal, né? Foi todo um processo de preparação, de psicológica, para você se sentir segura. E quando a gente não está segura, é onde a gente abre mais espaço para as outras pessoas também. Para a gente, na verdade, se incomodar com as críticas, porque elas existem, né? E a gente está aí para expressar o nosso melhor, que vai agradar alguns e outros não. Mas o quanto a voz representa nesse todo, né? Então, cada uma de nós aqui tem uma voz. Eu também, não é à toa que eu escolhi otorrino. Então, eu tive problemas com a voz na infância, na adolescência, perdi a voz, mas hoje eu já entendo uma compreensão muito mais ampla o quanto isso tinha a ver com a minha dificuldade de abertura, de expressão, de me abrir literalmente. E com o tempo, e foi dito para mim, enquanto eu fiz tratamento, que eu nunca ia poder ser uma profissional da voz. Olha o quanto isso pesa. Que talvez você falou que na adolescência, sei lá, que não dava para você cantar ou que sua voz não era legal, a gente leva isso para a vida. Leva com E às vezes a gente melhora, as coisas acontecem e a gente pode romper isso. Então, quando eu fiz uma live com a Ana, ela me chamou, e aí depois disso eu tive interesse de fazer aula de técnica vocal com ela, nunca me senti à vontade cantando, eu acho que eu nem cantava. Me disseram, olha, você só pode dublar, viu? Você não pode ficar cantando no show, senão você vai perder a voz. Então eu era dubladora de shows, lá no meio da galera. Então, fui fazer aula com a Ana e descobri tantas nuances da minha voz, assim. Não tô aqui para ser cantora, mas eu posso cantar e me sentir bem liberando a minha voz, né? Mas hoje eu enxergo tudo isso como um processo de abertura, que o fato de estar aqui, assim, tão aberta, falando com vocês, convidando vocês, aparecendo na TV, tudo isso é um processo. E nesse processo entrou a minha abertura para a música. Então, eu acho que tudo isso é muito mais do que voz, né? Essa abertura do seu ser mesmo. E aí eu queria até... Pode falar. Pode interromper um pouquinho. Antes de entrar aqui ao vivo, eu mandei mensagem para a senhora falando o quê? Olha, eu nunca fiz uma senhora assim. Como é que eu faço? Eu fico com o celular em pé, então, para mim, é muito novo. Aí eu tava aqui conversando com meu namorado e falou assim, nossa, live é daqui a pouco, eu tô nervosa. Ele, ô menina, você entra ao vivo todo dia. Eu falei, mas é a primeira live. Então, é algo diferente. E outra coisa que você falou que me chamou a atenção foi nesse quesito de você querer cantar e as pessoas falarem que você nunca poderia ser, por exemplo, um profissional da voz. Eu lembro muito, no início da minha carreira, quando eu errava bastante ao vivo e as pessoas criticavam muito. Eu chegava em casa e chorava e falava, meu Deus, eu nunca vou ser boa, eu nunca vou conseguir falar uma frase inteira sem errar. Isso realmente faz parte do processo. Hoje eu olho, eu tenho pouco tempo de carreira à frente da bancada, à frente da... Negócio que fica... Não, fica impedindo de que eu continue muito tempo no Instagram. Aí, como eu estava dizendo, olhar o início da minha trajetória e ver quem eu me tornei hoje é gratificante, sabe? Porque eu consigo ver onde eu posso chegar ainda mais. Porque faz tão pouco tempo que eu comecei e eu tinha esse pensamento, nossa, gente, meu Deus, como que eu vou melhorar? Como que eu posso fazer para melhorar? Eu sou muito ruim, eu falava isso para mim mesma. E ter uma rede de apoio, minha família, alguns amigos aqui, porque minha família não é daqui, foi muito importante. E profissionais ao meu lado também. O Gilvan é uma peça importante no início da minha trajetória, porque ele me dava sempre um impulso assim, para continuar. Então, eu acho que isso é bacana, independente da área, seja no jornalismo, seja na cantoria, seja na carreira de atriz. Para começar, a gente precisa desse estímulo, né? Não só nosso, mas de quem está do nosso lado. Verdade. Eu queria até perguntar para a Ana, eu lembro que a Ana também fez fono e tinha uma voz que não sei se era um pouco mais grave. Se você quiser compartilhar, Ana, também sua experiência de ter uma fono que também direciona um pouco mais a sua voz e como é isso que a gente falou para você aqui sobre essa questão de expressão, de voz. Ana? Travou, Ana? Acho que ela não está ouvindo. Deu alguma coisa.
Ela tá meio travadinha. Agora. Ana? Ficou muda. Perdeu a voz. Como assim? E agora? Agora, Vocês estão me ouvindo? Voltou? Sai e volta. Ouvindo? Estão me Sai e vendo? volta, Ana. Ou talvez. Mas Vou fazer melhorou. Foi. Pronto. Não, vocês não sabem, eu tô aqui, mas eu não tô vendo a Sofia. Não sei por que a Sofia não tá aparecendo pra mim. Juro? E eu tô Gente. aqui, super natural, fazendo igual na TV, seus improvisos, porque não tem outra opção. Né? Oxe, que engraçado. Eu tô loucura. vendo, Sofia. Tô te Todas, vendo. né? Que bom que vocês estão vendo todos, porque eu não estou. Então fala você, Laís, o que é que você acha sobre isso, assim, sobre o que a voz representa? Quando eu falo voz, eu quero falar muito além disso, né? Essa abertura, comunicação, essa exposição, tudo que envolve isso, porque quantas coisas a gente pensa e não dar voz a isso, e quantas vezes a gente fica com algo engasgado e adoece mesmo. Então, Sim. às vezes, a gente não consegue expressar, né? As nossas questões. A gente vê vocês artistas tão leves, tão abertos, mas eu não sei como é o dia a dia disso para vocês, porque a Sofia compartilhou como essa questão de improviso, e não é por nada não, mas nas últimas entrevistas eu tenho um irmão que é jornalista, né, da TV, então eu vivenciava com ele, você conhece, né, Laís? Vivenciava com ele muito como é o dia a dia do jornalista, que não é fácil, mas estar lá para ser entrevistada, às vezes, Sofia, eu penso assim, eu disse, meu Deus, às vezes, ainda bem que hoje eu sou uma pessoa mais leve, assim, porque às vezes muda na hora o negócio, você estava preparado para uma coisa, é outra, dá um delay no fone, enfim, isso para mim, né? Mas imagina vocês que estão lá todo dia, então realmente, e ter que parecer que tá tudo dando certo, né? Então, quem tá do outro lado nem desconfia o que passa. Teve uma entrevista que deu errado lá, que o som cortou, não sei o quê. Eu digo, meu Deus, como é que vai sair? Saiu ótimo. Eu penso, nossa, ótimo, eu li, ótimo. Mas, na verdade, às vezes ali é aquele... né? A minha relação... Estão me ouvindo? Sim. Sim. Tá. É muito curioso. Eu adoro, assim, escutar quando a gente adentra... essas outras camadas que não chegam, né, para as pessoas quando elas... Que não é só o que a gente mostra, ou que as pessoas veem, Isso. né? Muito que não... além, né? eu não conheço a Sofia, a Ana Galvani conheço, mas convivi pouco, você também, então assim, a gente se conhece, mas não se conhece, né? E a gente sabe que somos muitas camadas, então muitas vezes, pra gente que não convive diariamente, chega os recortes que a gente escolhe compartilhar, ou que é compartilhado, no caso, né, de Sofia, que tá lá na TV ao vivo todos os dias. Mas eu adoro esse lugar que aprofunda, que vai para essas outras camadas que estão por trás. É muito parecido, eu acho que todas nós, assim, cada um no seu processo, tem muito esse lugar de uma virada de chave, assim, quando a gente começa a se conhecer um pouco melhor, ou quando a gente passa por algum processo, alguma mudança, algum fechamento de ciclo, e, enfim, as nossas experiências, né? E com tudo aquilo que é novo, eu acho que é inerente o frio na barriga, a insegurança. Então, é óbvio que quando eu comecei, a música pra mim era assim, um bicho de 7 cabeças. E eu acho que ainda talvez hoje de 8, de 9, 10, porque quanto mais você se envolve, mais a gente descobre coisas sobre, né? E eu já me senti muito mais insegura do que hoje, assim, muito mesmo. O teatro me colocou num lugar da experiência, e principalmente das experiências na CIA, né? Que tinha muito esse lugar do improviso, do brincar, do jogar, do entender que, ok, caiu, esqueceu a palavra, qual é a outra que eu vou trazer e brincar? Então, assim, de entender que aquilo era um jogo, era uma troca. O que me ajuda muito na relação com a música e com a voz e com o canto. Mas e tem esses momentos que, por mais que eu vá, grave o vídeo, fale aqui, esteja com vocês, que o frio na barriga vai pra voz, inclusive, assim, sabe? É físico. E eu sempre fui muito corporal, assim, eu sempre fui muito física, intensa. Então, a minha personalidade e as minhas personalidades, né, no meu desenvolvimento enquanto mulher, enquanto pessoa, trouxe muito, vinha muito pra voz. E olha que eu não era de segurar. Então, a atenção não era porque eu segurava, porque eu sempre fui de falar.
mas era porque, por ser intensa, então às vezes uma conversa de boa não é uma briga. Uma conversa de boa, eu me empolgo, então eu falo alto. Eu fico rouca fácil. Eu sou a que tá no show e canta gritando. Então, em algum momento, no meu processo enquanto atriz, enquanto cantriz, isso foi uma questão. Porque, pronto, eu antes de ser produtora na escola, que eu trabalhei durante 11 anos, eu fui professora de sala de aula, de História das Artes. E isso, eu saía das aulas rouca. Então, eu já falo Que é muito uma das nas. profissões que mais traz problemas aí com a voz, E né? isso aconteceu, Renata, exatamente na época do musical de Tabaris. Isso foi uma crise para mim, inclusive uma virada de chave também, para eu chegar na escola e dizer assim, eu era professora e era também estava começando a exercer o cargo de assessora de eventos. E aí ficou tudo muito, e eu estava no musical. E aí eu chegava pro ensaio afônica. Isso, a lágrima descia, eu dizia, como eu posso ser professora e cantar? Então, assim, começou a haver uma crise a ponto de que realmente existia um cansaço vocal e que me fez, inclusive, pedir para, assim, ou uma função ou outra, e aí eu tive essa oportunidade de poder ficar só com produção, que de alguma forma, né, amenizava um pouco o desgaste vocal no dia a dia. Mas teve isso que eu identifiquei, que realmente seria algo, assim, muito por trabalhar por tudo, por ser professor e trabalhar com a voz, por ser cantor e atriz, tudo era voz, tudo era voz. Cantando Fora o ou seu jeito que você falou que também é e de ainda, gritar, é de e ainda falar, tem isso, ainda né? tem. Que é uma coisa que hoje eu administro melhor, mas ainda é um processo. Porque é isso, assim, eu acho que é muito recente esse lugar de identificar mesmo, de autoconhecimento mesmo, perceber que eu não funciono com gelo. Eu já disse assim, eu disse, meu Deus, eu tenho amigas, pessoas cantoras que bebem, que fumam, assim, eu sei que todos esses são abusos vocais, mas que falam alto que tudo e não ficam rouca. Por que que eu fico rouca fácil? Né? Aí eu, ok, é isso, é o meu corpo, né? Ele, enfim. E aí eu começo hoje a identificar esses abusos que comigo realmente deixam a minha voz, assim, acabam, assim. Por exemplo, eu fui gravar o álbum visual agora em março, eu passei um mês sem gelos, assim, zerado. Eu sabia que minha voz ia ganhar um outro lugar, sabe, assim, um conforto. Então, assim, são coisas que não sei explicar, não tenho esse, né, esse conhecimento para dizer, porque o gelo faz isso. Mas eu percebo no dia a dia que é instantâneo, assim. Mas aí, voltando para essa coisa da expressividade, é isso, assim, é um lugar que eu ainda trabalho, né? Porque como eu vim do teatro, então chegar e começar a cantar, também tive esse mesmo processo, Sofia, de como assim você vai De se cantar, reconhecer, né, como cantora. né? É. E assim, até um dia desses, sei lá, alguns anos, mas vez ou outra na insegurança e fala, meu Deus, é isso mesmo, assim, quero. E aí eu comecei, no meu processo de autoconhecimento, me perguntar mesmo, assim, por que você quer cantar? Por que que a voz, além do corpo, assim, a voz no caso do canto, né? Porque eu utilizo a voz enquanto atriz, quando não canto também, mas por que que você quer cantar? O que que tem nesse lugar ali do palco, né? E dessa expressão a mais, essa outra linguagem que agrega para o que você acredita mesmo assim, na vida. E eu identifiquei uma coisa que é muito forte, que me ajudou muito a entender que realmente existe um lugar de cantriz ali, que precisa estudar cada vez mais o lugar da voz, do canto, mas que tem um lugar de expressividade, de troca e de construção. Então, assim, o meu lugar na arte, no criar, não passa nem só por expressar o que eu desejo e a minha verdade, mas é um lugar de construção, de trazer para perto, de construir coletivamente mesmo, assim, é quase que um propósito de vida. Então, as letras são muito isso, assim, é a pergunta, sabe assim, é o lugar da filosofia, do pensar a vida, de compartilhar e entender que isso é uma troca também, assim. E aí esse corpo não é só voz, né, quando tá no palco. Eu adoro o palco mesmo, assim. É Eu muito gosto da mais, né? troca com o público, não tem como, assim, é muito, muito meu. Então, fala aí, Ana, agora. Solta sua voz. E qual foi a pergunta? Porque quando você perguntou, aí travou. Era para. Foi depois que eu tinha falado sobre mim e da história da Sofia. Era para falar um pouquinho, para você falar um pouquinho como que é, como que você vê essa expressão que envolve a voz, né?
todas essas questões que a gente falou, de abertura, de exposição, e tudo isso, a gente, apesar de vocês serem artistas e a gente que aparentemente não é, achar que parece que é tudo mais fácil para vocês, mas eu queria saber como é para você, até porque você é professora também de canto, então você deve lidar muito com essas inseguranças, inclusive a minha, né? E aí, assim, eu queria que você falasse um pouquinho disso e inclusive da sua experiência, se você se sentir confortável, que quando você fez com a Gabriela Sostens, a fonoterapia, que a sua voz era diferente, que mudou, enfim, essas questões. Fala aí um pouquinho. Ai, sim, a coisa mais linda para mim é porque a voz, assim, o meu instrumento principal está dentro do meu corpo, né? Tudo bem, eu toco flauta, eu toco pandeiro, eu toco violão, eu toco ukulele, toco coisas mil, assim, mas o meu primeiro instrumento, o meu instrumento principal, se eu não tiver nenhum instrumento por perto, é o que vai rolar, tá dentro do meu corpo. Então, tudo que sinto, todo o conjunto do que foi o meu dia, do que foi a minha semana, do que está sendo a minha vida, vai ser transmitido na voz no momento em que eu canto. E eu ultimamente tenho sido muito o processo que tem acontecido comigo, assim, e tenho conseguido transformar isso de uma maneira muito na minha voz, sabe? O último show que a gente fez, o show mais recente, Divina Supernova, né? Sim. Você tá me ouvindo? Tô Tá me meio ouvindo, lento, Renata? né? Vocês Não me sei se ouvem? pra vocês também, Tô travando? mas tô captando. Eu tô Tá meio travando? lento, mas tô ouvindo tudo. Tá chegando assim, Isso. tá, mas dá pra ouvir tudo. Eu acho que eu vou sair, vou mudar de lugar, então, da minha casa, para poder falar com vocês. Será que é a rede? Pode ser a minha rede, talvez. Mas dá pra escutar. Tem um delayzinho assim, mas tudo bem. Tá rolando só um Certo. delay de imagem e voz, mas a gente consegue te escutar. Pelo menos eu tô te escutando bem. Também. Eu também. Certo. Então, Renata, você teve Último presente no último show, lá na Casa Tel, né? Nosso show. Uhum. E ali foi um show tão diferente para mim, porque eu tô num momento de ser mais espontânea em cima do palco, né, Laís? Buscar assumir esse jogo, que é estar num palco, estar com o microfone na mão, né? Muitas vezes pode surgir uma tensão por parte da banda, porque os meninos, de repente, não estão à vontade, não se sentem, estão tímidos, não sei o quê, mas a gente que está à frente, está tudo bem, a gente segue. Né, Sofia? Às vezes pode acontecer alguma coisa lá no backstage, lá, né, na coxia, lá atrás da câmera, mas a gente está aqui sustentando, estamos de boa. E é isso que é mais lindo, é a gente assumir que a gente está sempre dentro de um jogo e jogar, e ser natural, estarmos abertas para o que vier, né? E a voz transmite muito isso. A voz transmite isso de um jeito muito natural. Assim. Você me perguntou, Renata, a respeito do meu processo com a Gabriela. Sim. Diferente do processo da Sofia, que ela queria, né, passar a voz dela para uma região mais grave, teve um determinado momento da minha vida em que eu precisei sair de uma região muito grave que eu vinha falando e que eu vinha cantando e subir o pitch. Eu tava com alguns problemas Só de para o pessoal rouquidão. entender que grave é frequência, viu, gente? Ninguém tava grave, ninguém tava doente. Não, É que a gente passa a falar assim, a gente passa a Uma falar voz mais aqui. grossa, né?
passar o dia falando Eu assim. queria falar mais assim, igual. Eu estava falando muito assim, e aí cheguei na doutora Gabriela, falei, Gabriela, me salva. Tá difícil. Como que você falou? Gabriela, me salva, pelo amor de Deus, me salva, porque tá puxado, tá puxado. Não sei o que tá acontecendo aqui. Muito bom. E aí ela me disse o seguinte, ela falou, olha, você está literalmente sentada em cima das suas pregas vocais. Então, você precisa subir alguns pitches, você precisa subir a região, falar um pouco mais agudo, falar um pouco mais leve. Isso vai distensionar as suas pregas vocais, vai te dar elasticidade. Você vai conseguir trazer a sua voz para uma região mais tranquila, sem forçar. E aí depois, se você quiser ir lá para o grave, você vai e volta e vai para o agudo. Você vai ter essa maleabilidade. E aí eu descobri, refletindo, que esse momento em que eu comecei a falar mais grave era o momento em que eu queria me fazer ouvir diante de um hall de homens, né? Tem que fazer diante, força, né? Assim, com o meu ex-companheiro, por exemplo, né? No relacionamento que eu tive, com o pessoal da banda, eu queria me fazer ouvir. E aí isso faz a gente endurecer muitas vezes. E aí isso fez o quê? A minha voz, falar numa região mais grave da minha voz. E isso me trouxe problemas. Aí eu descobri um refluxo e descobri que eu estava falando nessa região. Ela foi um anjo. Mas isso te trouxe meu problemas anjo até hoje. em relação a quê, Ana? O que a dificuldade de falar, rouquidão, o que é que Eu estava desenvolvendo um pequeno calinho nas pregas vocais. Eu desenvolvi tá. um pequeno calo que eu consegui desfazer com os exercícios, inicial, com a terapia. né? E aí eu descobri que eu estava também com um pequeno refluxo e tratei as duas coisas ao mesmo tempo. Aí eu colava na parede, assim, ó, aonde eu olhasse para eu me lembrar que eu tinha que falar mais agudo. Fala mais agudo, fala mais agudo. E é um processo. É um processo. Mas depois que a gente chega na região, é uma delícia. Aí a gente tô aqui, ó. Tô aqui, não saio mais. Causa de ouvir. Ô, Ana, Oi. você me deu uma ideia. Eu vou colar. Respira, respira, respira na parede. Você respira, menina, respira. Vou falar. Exatamente. Fala baixo. Gente, muito bom. Fala baixo também, fala baixo também. Vocês gritando. Na verdade, vejam, isso, ó, isso eu já tô pensando aqui. Na verdade, a questão de falar baixo não é só baixo. Né? Quando a gente fala baixo, por que a gente fala baixo? Porque a gente relaxa. Na verdade, não é só falar baixo, é relaxar. Tem até, por exemplo, tem um rapaz no YouTube que analisa, né, expressões faciais e tudo mais. Aí ele tem também uma questão do pitch da voz, que é o momento em que a gente está falando e de repente a gente eleva o tom da voz. Ele fala, ó, nesse momento teve uma tensão. Quando a gente está falando e está num momento muito emocionado, a gente elevamos, falamos mais alto. Então, a questão também é distensionar, relaxar, respirar. É isso. Como fazer isso, né? No nosso mundo contemporâneo. Mas é possível. Então é isso, colar mesmo na parede, cola na testa, respira. Mas isso de colar... Vai que dá bom. Isso de colar de um lugar de lembrança, e aí no meu processo, eu tatuei a palavra presença. Justamente por uma relação com a ansiedade, com o lugar dessa agitação e desse não respirar, e desse não... Que me faz assim, é aqui, Laís, você está sentada numa cadeira com a Ana, com a Sofia, com a Renata, conversando sobre isso. Não tem amanhã, não tem como pensar e resolver coisas de amanhã. E agora, assim, é o agora, assim. Então eu tatuei, eu colei, porque eu disse, vamos lá, é isso. Isso em relação a essa questão de respirar.
eu passo muito por isso, porque às vezes eu disparo, gente. Meu pensamento às vezes é mais rápido que minha voz. Aí eu embolo e erro. E aí eu tenho que respirar fundo e falar assim, calma, vamos devagar, porque você vai conseguir falar bem explicadinho, com uma dicção boa. Gabriela Sóstenes, que eu digo, ela pegava na minha orelha, gente, puxava cada orelha. Ela assistia praticamente todos os dias o jornal no início, justamente para falar assim, nossa, você está correndo para quê? Tá apostando. Existe muito isso, principalmente no improviso, porque aí eu estou improvisando, tentando pensar o que eu quero formar ali de opinião e não consigo formar na mesma rapidez que eu consigo falar. Então, eu acabo disparando, ou eu falo muito rápido, ou eu acabo travando assim e pegando nas muletas verbais, né? Tipo assim, mas isso. E é muito de pensar realmente e tentar assim, olha, calma, formula o que você quer falar e desenvolve ali a sua ideia. Porque é muita comunicação, né? Se a pessoa não consegue entender o que você está falando, todo aquele esforço foi em vão. Então, respira, fala. E às vezes o Gilvan tá do meu lado e ele fala assim, não dá pra ver, vocês não conseguem ver, né, na televisão. Mas eu tô aqui, está como assim? Como se estivesse aqui na televisão focado só em mim e ele tá do meu lado. Aí ele faz assim. Aí eu tendo a diminuir. Então é muito bom ter esse termômetro, eu posso dizer assim, né, do meu lado. Ele consegue fazer isso às vezes, porque para pessoa que fala rápido, eu sempre falei muito rápido, desde pequena. Tanto que ninguém nunca entendia. Eu tenho uma colega minha que o namorado dela, ele é de fora, então ele tá aprendendo português. E às vezes ele fala assim, nossa, gente, eu saio e a única pessoa que eu não entendo é a Sofia. Isso pra mim é uma frustração, porque no dia a dia eu tenho que aprender a falar mais devagar, do mesmo jeito que eu tento fazer no dia a dia no jornal, sabe? Mas eu realmente falo muito rápido, às vezes eu não consigo desenvolver bem aquela frase. E aí eu fico com a dicção ruim e não dá para entender nada. Eu tenho que fazer que nem as meninas. Pensar no agora, pensar no presente e respirar. Falar mais devagar. Eu tenho tendência a falar alto. A Gabriela sempre me pega assim, Sofia, você vai fazer um calo na sua voz. Porque quando ela me pega assim, eu tá... é doida comigo. Ela fala, calma, fala baixo, que assim você vai desenvolver uma voz e o tom que você sempre quis. Eu lembro uma vez que eu fiquei um pouco gripada e aí a voz estava como eu gostava. Gostaria que ela fosse, na verdade, um pouco mais grave assim. Eu estava falando mais assim. Aí ela, Sofia, ela não sabia que eu estava gripada. Sofia, eu queria saber o que você fez, o que você tomou, porque sua voz está grave assim. Aí eu, não, calma, eu só tô gripada. Ela, ai, que susto. Porque desde o início a gente falava, ô Gabi, minha voz é tão chata, as pessoas não gostam da minha voz, me ajuda a melhorar. Ela melhorou demais com o tempo. Eu não conseguiria estar falando assim com vocês aqui agora. Tipo assim, mais calma, como se ela não subisse e descesse. Antes eu ficava subindo e descendo. Hoje em dia eu consigo falar numa frequência só. E aí, tudo isso é graças ao exercício, como a Ana falou. É muito importante. E a respiração é a base da voz, né? A respiração é a verdade. base. Se a gente não tem uma respiração de qualidade num determinado momento, se a gente não está no momento em que a gente consegue ter uma qualidade do fluxo respiratório, a voz não é aproveitada na sua potência total, né? É verdade. Até a Fernanda aqui, que é professora de yoga, falou justamente disso. E é interessante o quanto a gente falou aqui de coisas que envolvem muito além da voz, né? Então, a nossa forma de viver a vida, a ansiedade, uns mais acelerados, outros menos, tudo isso a gente expressa também, né, na voz. E isso é muito importante. A respiração, quando eu fiz até aula com a Ana, na época eu fiz, a Gabriela, eu fiz umas 3 coisas que todos viravam para mim e dizia que eu precisava respirar. E aí eu percebi, na verdade eu precisei reconhecer que eu não sabia respirar, né? Principalmente com a parte abdominal, não sabia fazer isso. Então, assim, é interessante porque eu, além de pessoa, mas eu enquanto médica, para ajudar pessoas que usam sua voz, né, se comunicam, é muito interessante eu vivenciar isso. Porque aí eu consigo ajudar mais, né? Eu sei que eu consigo identificar melhor, porque antes talvez eu achava que um nariz aberto era um nariz que respirava, e não necessariamente. Se a gente não coordena, às vezes a gente tá tão tenso que a gente prende, não respira nada e daqui a pouco solta. Então como é que você vai conseguir cantar, falar ou fazer qualquer coisa? Você termina Oi?
aquele cansaço. Você tá ali falando e aí a sua voz ela tá oscilando porque você já tá cansada. E dá pra ver na voz, Claro. porque você não conseguiu respirar. Isso pra mim, doutora, aproveitando que você falou em relação a você ser médica, eu tenho desvio de septo, rinite e sinusite. Então, na minha vida, eu sempre respirei pela boca. A vida toda. É. E desde que eu comecei na televisão, eu precisei aprender a respirar pelo nariz. O que pra mim é difícil. Pensar para respirar pelo nariz. Porque o pessoal me chama de boca aberta, porque às vezes eu pareço e fico assim. É mais confortável para mim. É muito mais confortável para mim respirar pela boca. Mas eu entendo que o correto e o melhor para minha voz, inclusive, é respirar pelo nariz. Então, para mim, é um aprendizado diário, uma terapia entre eu e eu mesma, sabe? Para fazer a respiração pelo nariz e conseguir aí desenvolver minha voz da melhor forma. E é interessante mesmo, porque mesmo pessoas que às vezes operam o nariz e, enfim, tá tudo aberto, tá tudo livre, precisam fazer fone e às vezes não conseguem respirar naturalmente pelo nariz, porque isso envolve além de ter uma passagem. A passagem é bem importante, mas é muito mais, que é tudo isso que a gente está falando aqui, né? É aprender. Eu até então não tinha problema na passagem e descobri que eu também não sabia respirar. Então, realmente, eu acho que a gente acaba expressando muito isso. E é tão interessante que eu, no início, quando comecei assim, dar uma aula, dar uma palestra, uma coisa assim, eu ficava tão nervosa, mas disfarçava muito bem. Então, o que eu sentia, para você ver o quanto a gente transforma as coisas e elas viram físicas, né? Eu sentia como se minha voz saísse entrecortada, como se ela saísse travando. E aí eu não sabia se isso era verdade, era real ou se era coisa da minha cabeça, né? Mas, ok, acabava ali e estava tudo bem. Até que um dia eu fui perguntar, um dia minha mãe estava na plateia, eu fui perguntar, porque se eu perguntasse qualquer outra pessoa, a pessoa, né, talvez dissesse para me agradar, enfim. E ela falou, não, saiu normal. Aí eu fiz, gente, isso tá dentro de mim. Eu tô me vendo falando travada, tá entendendo? Ou talvez eu dentro de mim estou travada, né? Mas aí eu tava, com certeza aquilo estava saindo de uma forma que não é tão leve quanto sairia se eu não tivesse com essa sensação. Então, realmente é todo um processo que a gente precisa, como vocês falaram, dessa presença para prestar atenção na respiração e, antes de qualquer coisa, parar e seguir e ser natural, como foi a Ana nesse show maravilhoso que eu tive o prazer de desfrutar. E realmente foi bem diferente, Ana. Achei bem diferente, bem legal. Divertidíssimo. Não foi? Deu pra ver. Deu pra sentir. Nossa, eu acho que eu tô indo por um caminho bom, assim, É isso aí. de assumir o jogo mesmo, como a Laís falou. É isso. E aí você falou que teve um iníciozinho de calo, né? Eu também já tive. A voz flui, com certeza. A voz do público flui. Tudo flui. A banda que não estava acostumada com isso flui. Tudo flui, né? Você falou que teve um iniciozinho de calo. Eu tive também, já tive um cisto. A Sofia e a Laís já tiveram algum problema mesmo físico nas pregas vocais? Que precisou do tratamento, enfim? Ainda não, espero que não. Muito bem, Só a continue. rouquidão de ficar realmente sem voz, assim, né? E aí demorar para recuperar. Mas nos últimos exames, enfim, calo, nada nesse sentido. Quando eu comecei, minha voz era tão diferente que a Gabriela me fez, junto com o Otorrino, Travou? Aconteceu isso, pronto, voltou. Eu fiz um exame no início da minha carreira, assim, e aí eu descobri que eu não lembro como, não chegava a ser um calo, mas era uma leve depressão na minha voz que eu precisava fortalecer, para ela não ficar tão... Esqueci, faz muito tempo isso agora, mas porque ela realmente oscilava muito, então eu precisava deixar a corda vocal um pouco mais forte, mais rígida, para que minha voz tivesse uma continuidade ali e eu conseguisse manter uma frequência boa. Esse foi o primeiro problema que eu tive, mas aí com os exercícios eu consegui melhorar. E agora no início do ano eu peguei uma gripe e aí eu não me atentei para o cuidado que eu precisava ter tido com a voz. E aí eu continuei forçando, continuei trabalhando. E até que um dia eu acordei completamente sem voz. Completamente. Eu não conseguia falar oi. E aí foi desesperador para mim. Eu fiquei 20 dias
15 dias sem falar, e eu que sou tagarela, gosto de falar bastante, foi assim, de chorar. Eu chorava e falava, meu Deus, minha voz nunca vai voltar. Eu ligava para a Gabriela só, eu disse, Gabriela, pelo amor de Deus, como é que eu vou voltar a apresentar o jornal? Eu não estou conseguindo falar. Aí ela falava, primeiro, por que você está me ligando falando? Escreve por mensagem. E aí eu fiquei fazendo terapia com ela, todos os dias eu encontrava ela, e a gente fazia laser terapia, a gente fazia com vapor, a gente fazia algumas atividades, e aí realmente foi desesperador. E ela me pediu para não forçar durante 5 dias, porque eu estava tendendo a desenvolver um calo, mas não desenvolvi. E aí, mas esse foi o problema maior que eu tive. E foi assim, sabe? Foi a primeira vez que eu senti a potência e a importância da minha voz para a minha profissão. Porque eu fiquei desesperada, achando que eu nunca mais ia conseguir apresentar o jornal, que eu nunca mais ia conseguir reportar alguma notícia. Eu não tinha voz para conversar, para pedir uma água em casa, sabe? E aí eu ficava, meu Deus, Gabriela, minha voz não vai voltar nunca. Ela falava, calma, vai voltar. Eu falava, não volta. Eu durmo todos os dias acordando, achando que ela vai melhorar, e ela não melhora. Depois de 20 dias ela voltou. Eu fiquei, nossa, gente, agora eu vou cuidar dela. Ela é preciosa. E assim, para quem está assistindo a gente, todas nós falamos aqui de fono, o quanto é importante, né? A fono, para cuidar mesmo da nossa voz, porque é muito difícil ter adesão, falando em pacientes, né, que não necessariamente são profissionais da voz, mas com problemas de voz, quando a gente orienta a fono, às vezes tem muita resistência, acha chato, não quer fazer exercício, às vezes não entende mesmo a importância, mas é como eu falei, é uma musculatura, tem toda ali uma questão articular, a gente mexe, né? A Ana, que é professora, poderia explicar, assim, resumidamente, para a gente como ocorre essa emissão aí da voz, mas justamente é machucar, é como se a gente machucasse uma articulação, né? Num exercício, alguma coisa, e continua ali em cima, continua correndo com a perna machucada, uma hora vai dar um problema mais sério, né? Então, assim, fala aí, Ana, como é que sai a voz, assim, da gente? Olha, vocês estão me ouvindo bem? Tá com delay? Não, tá Não, fora. melhorou. Tá bom? Certo. Então eu vou falar assim como eu explico para os meus alunos também, né? As pregas vocais, elas são localizadas na laringe, fica aqui, né? A gente passa aqui, quando a gente fala, que a gente ouve, a gente sente No vibrar, né? gogó. Né? Aqui está a nossa laringe, aqui estão as nossas pregas vocais, que são musculaturas muito frágeis, muito pequenas, muito belas, né? E como que elas exatamente aqui, e nesse formato, né? Nós temos os dois lados, né, das pregas, e quando nós falamos é como se a gente tivesse um balão cheio de ar. Balão. E estica a boca do balão. Puf. Esticou. Quando o ar vai saindo, ele não vai fazendo um barulho? Isso é o que acontece quando as pregas vocais estão vibrando. O ar faz a pressão. Toda a conformidade aqui da nossa laringe faz com que as pregas vocais vibrem. No momento em que elas vibram, passando se transforma em som. Então sobe para a nossa cabeça, para as nossas caixas, nossas vias, e se transforma no nosso timbre, né? No timbre da nossa voz. Aí o ar, a respiração, não, a voz é o ar transformado em som. Então olha como é importante o papel da respiração, né? Dentro disso. Então, nós inspiramos, vamos soltar o ar. Vamos inspirar. E vamos fazer. Né? Mais uma vez, soltar o ar. Inspira. A gente acabou de fazer o que a bexiga faz quando a gente estica a boca da bexiga, né? O ar passa com a boquinha esticada, vai se transformando em som. É assim que é formada a nossa voz. E aí, sem a nossa cabeça, se a gente tivesse assim, só as pregas vocais, um modelo de um corpo
somente até as pregas vocais aqui, sem a nossa caixa da cabeça, esse som seria apenas um ruído. A partir do momento em que ela sobe para a cabeça, aí ela vai se transformar em voz, em que a gente passa para o ar, né? Através da nossa articulação, dos dentes, da nossa mandíbula, do palato mole, do palato duro. Por dentro da boca, a gente tem como aumentar o espaço da nossa boca por dentro para fazer com que a voz saia com mais amplitude. Ou então pequenininha, a gente diminui tudo, né? A gente aumenta o espaço, diminui o espaço. O nosso corpo é maravilhoso e a voz dentro de tudo isso é mais incrível. Por isso que eu amo tanto. Ai, gente, não foi lindo essa explicação? Não teria uma explicação melhor, não conseguiria fazer uma explicação melhor. Obrigada, Eu queria que vocês eu queria que vocês ficassem à vontade de falar algo mais sobre voz ou até perguntasse alguma coisa uma para outra, para mim ou enfim, e que a gente seguisse aí para concluir daqui a pouco. Aproveitando que a Ana estava falando sobre voz, agora a gente recebeu uma pergunta aqui da Fernanda. A Fernanda que é professora de yoga, inclusive. Ana, não sei se você chegou a ver. Ela disse aqui acima, ela falou que ela dá aula diariamente em espaços abertos, como praia, parques. E aí, por isso, ela sente constantemente dor na garganta por causa do uso excessivo da voz. Ela perguntou se tem alguma dica. Com certeza, né? Lugar aberto ou ruidoso, acaba que para atingir as pessoas a tendência é de forçar um pouquinho mais a voz, né? O profissional da educação física também sofre bastante, professor de sala de aula, pessoas no show querendo cantar, então tem que ter bastante cuidado com isso mesmo. É bom sempre fazer uma avaliação, né, para ver, porque algumas predisposições, como a Laís falou, ela fica rouca fácil pela forma que ela fala, mas tem a predisposição da própria prega vocal. Eu sei também da minha. Então a gente precisa conhecer melhor isso para saber os nossos limites e o que a gente pode usar para nos auxiliar. Existem caixinhas de som, existem coisas que podem amplificar a tua voz, dependendo de onde você estiver, para não forçar tanto. Mas é isso que eu tenho para dizer. E acho Professora que Ana, respeitar tem algo a acrescentar? a voz é importante, né? Eu digo isso porque em um dia que eu fale muito, eu gosto muito da voz, no final do dia eu sinto ela um pouco mais cansada. Eu sinto que as cordas vocais estão cansadas. Não chego a sentir dor, mas eu sinto incômodo que quando eu acordo eu não sinto, né, Ana? Sim. O que eu sinto... Bom, ela também falou aqui que fica rouca facilmente. Então, seria o caso realmente então é bom avaliar. de ela fazer uma avaliação com fonoaudiólogo, fonoaudióloga. A respiração é muito importante também. Você, como professora de yoga, sabe, né? A Torrino também, a Renata também, estamos aqui. Que é sempre interessante a gente olhar, né, a prega vocal, fazer aquele exame, ver como é a emissão, para justamente direcionar a fonoterapia, né? Porque às vezes tem mesmo um probleminha aí a mais. Exato. A laringoscopia é essencial. Preciso voltar a fazer. fazer. Estou atrasada nesse meu exame. Eu fiquei pensando aqui, porque é isso. A gente está tão acostumado a pensar em outros instrumentos no nosso dia a dia, né? Dentro da nossa profissão. A gente usa um computador, a gente usa... Né? E trabalhamos com voz. Então, assim, é esse entendimento de que a gente precisa cuidar desse instrumento, assim, não tem como. Então, aí vai ser o otorrino, a fono, os cuidados diários mesmo, assim. É difícil, porque às vezes realmente... de técnica vocal, né? Para quem decide cantar do nada, precisa saber como fazer isso de uma forma que também não prejudique a tua voz, né? Isso, e ainda digo, assim, que tem uma coisa que eu acho que vai muito de cada pessoa mesmo, assim, da experiência. De entender como é que essas técnicas funcionam, porque... É isso, por exemplo, como eu sou muito corporal, é muito curioso. Já tive várias professoras de canto, assim, algumas experiências.
Mas eu tô numa experiência super linda aqui em São Paulo com o Cris Cunha, professor de canto, e ele trabalha com o corpo. Então, assim, eu canto dançando, eu canto brincando. Então, tem uma coisa é, que traz para o lugar de presença e de relaxamento, né? Como a Ana falou aí. E esse é um lugar que eu percebi que eu acesso com muito mais tranquilidade os meus medos, né? As minhas inseguranças. Por exemplo, é o agudo. A minha insegurança, eu tive um pouco dessa experiência com eu canto numa banda que é só homens, então eu tenho também um pouco desse processo, né? O agudo me assustava um pouco no início. Só que quando ele brinca assim, aí vai de cada metodologia e processo, mas ele, tá, imita um bichinho aí. Você é atriz, brinca de fazer uma voz fininha, de imitar sabe assim? E aí eu faço brincando, que é um lugar que eu gosto, que é muito meu, e a voz vai num agudíssimo. Aí ele, Laís, olha aí. Então não é uma questão de alcance, é um lugar de ser um lugar de conforto, de você entender que é um lugar seu também, assim, sabe? Aí esse negócio do respirar, do estado de presença, para mim é o maior processo, assim, diário mesmo, assim. Né? E os cuidados que eu tô até um pouquinho atraso, assim, exames, eu preciso voltar, mas sem dúvida é isso. É claro que, por exemplo, né, eu não vi o nome da professora de yoga, mas tem uma coisa que às vezes não depende muito da gente, né? Porque quem tem uma carga horária, enquanto professor, por exemplo, em sala de aula, às vezes não consegue ter realmente a oportunidade de escolher, eu vou dar só tantas aulas por dia. E aí realmente ultrapassa um lugar de saudável, né? E aí como, né, tentar compensar isso, assim, sei lá. Então volta para casa em silêncio, tem que ter descanso. O cansaço, ele detona a voz, não tenho dúvida, Fadiga, assim. né? E É. esse descanso aí, Ana, que você falou, na verdade, Laís, que você falou, é muito É o importante. E eu lema. vejo no dia a dia, quando eu reforço mais a voz, eu procuro, quando chegar em casa, ficar calada. E eu fico calada, Repouso. ficar falando por gestos, porque eu sinto que a voz está cansada. Então, eu respeitar esse momento de cansaço da minha voz é essencial para que no dia seguinte eu acorde com ela ainda intacta. Porque a gente sabe que, por exemplo, eu estou ali no jornal de segunda a sexta-feira, tem aquele telespectador que todo dia acorda e assiste. Então eu tenho uma diferenciação pequena na voz, ele percebe. Eu já recebi várias vezes, sua voz está estranha hoje, aconteceu alguma coisa, você está meio rouca. Nossa. Então manter... Não, e pela manhã, né, Sofia? Muito cedo a hora que você chega lá. De manhã, em geral, a nossa voz é um Isso. pouco diferente. Então, você tem Tá. que ter um trabalho redobrado, Então, tá né, aí. Ana? Haja Eu, aquecimento de manhã, né? eu já acordo falando. Aí eu acordo falando, meu Deus, que energia. Eu falei, gente, é porque eu preciso conversar bastante para quando chegar às 6 horas da manhã, eu estar com a voz ótima. Mas aí, por exemplo, são 8h10 da noite. Essa hora aí eu já tô calada faz tempo. A Laís falou do professor de canto, aí alguém aqui falou que a Ana também brinca com o corpo nas aulas dela, e eu ia reforçar isso mesmo, né? Que A Ana massa. usa muito isso para achar naquela pessoa a forma que ela vai conseguir expressar a voz dela de uma forma leve, natural, tranquila. A gente trava muito, né, Ana? Eu que o diga. Tem que deixar a energia circular, né? Quando a energia circula, o ar circula, a voz vai circulando também. Quem falou isso foi a Ju Barreto, clitória terapia maravilhosa. Um beijo, Ju. Ela também já teve aula comigo. Beijo! Maravilhosa, Ju. Quero aproveitar e mandar um beijo também para Rose, maravilhosa, que está aqui com a gente. E para Hermesita, minhas alunas todas queridas. Adoro. E Rose é a mamãe de Renata. Coisa linda. Ah, Rose Mames. Sua mãe também, Me menina, ouvindo? Estão me falou ouvindo? comigo quando viu Rolou o um delay. cachorrinho aí, quando viu a Bibi falante. Aí eu já conhecia a Mames aí, ó, de Sampa. Ela Minha mãe tá aqui está aí comigo. nativa fazendo Oi. aulas com a Ana também. E está melhorando cada vez mais aí, se soltando a voz. Sou Laís, você falou em relação a cuidados. assim.
Não é, Ana? Tá toda solta. Laís, você falou sobre cuidados. Eu tenho muitos amigos em São Paulo, então, em precisando, fala comigo, ou quando estiver por aqui, fala também. Não vamos deixar, né? Isso assim, Preciso. solto. Preciso. Eu queria reforçar aqui também algumas orientações. Vou falar algumas de cuidados com a voz de forma geral, para quem é profissional, para quem não é, para quem gosta de falar. E se vocês lembrarem de mais alguma, ou alguma dica, ou alguma forma que vocês têm para, sei lá, para aquecer, alguma coisa que vocês têm, já que vocês usam a voz bastante todos os dias, mas no geral a gente orienta refeição mais leve, nada muito pesado, de difícil digestão, próximo de um momento que você vai usar bastante a voz, evitar cafeína, evitar bebida alcoólica próxima, né? Assim, porque aumenta o refluxo, ou tende a aumentar. Cigarro também deixa a voz mais áspera. Tomar bastante líquido, né? A aguinha aqui, a minha tá do lado, espero que a de vocês também. Gritar, como a gente falou, às vezes a gente se empolga numa música, numa coisa. Cochichar também machuca as pregas vocais, quem fala forçando também dessa forma. Lembrar de aquecer a voz, né? E fazer exercícios de respiração sempre que for usar bastante a voz. Lembrar do repouso vocal para quem usa muito a voz, principalmente os professores que ficam aí numa carga horária o dia inteiro, vários dias na semana. E lembrar de aprender, né, a respirar ou coordená-la. Articular bem as palavras, né? Muita gente aí se soltando nas redes sociais, então se a gente articula bem, a tendência é a gente ser melhor entendido, projetar melhor essas palavras. E o cuidado em ambientes ruidosos, que a gente tem a tentar ultrapassar o ruído e acaba também gritando ou forçando muito. Alguma coisa mais que vocês queiram acrescentar, que vocês lembraram? Alguma dica? O que é que vocês me dizem aí? Eu procuro sempre respeitar o tom da minha voz. Às vezes, quando eu estou muito empolgada, assim, cantando, eu tendo a aumentar mais, achar que eu tenho aquela voz, assim, mais impostada naturalmente. E aí, depois eu percebo o quanto eu exagerei. Então, acho que saber o seu limite mesmo da voz é importante para o dia a dia, para que você não force ali as cordas vocais, como a Ana falou, e acabe atrapalhando para sempre. Criando calo, por exemplo, de cuidar, né? Então, é importante. E é como você falou, até, né, Sofia, que em alguns momentos você se espelhava nas vozes de outras pessoas, mas cada voz é única, né? Você se conhecer e poder tirar o melhor da sua própria voz. Porque às vezes a gente quer falar igual a outra pessoa e aí a gente força tanto que a gente prejudica a nossa voz. Então, no fundo, é tirar o melhor do que você pode, o melhor da sua voz, né? Sem se machucar e sem querer ter a voz de ninguém. O que é que vocês me dizem, Renata, meninas? isso que você falou, assim, eu acho que para mim foi uma das maiores viradas de chave, assim. É esse lugar que passa pelo autoconhecimento mesmo. Aí, claro que todos esses profissionais vão ajudar nisso, assim. A terapia também ajuda. Com certeza. Mas é isso, assim. Porque aí é entender que inclusive, e a gente trabalha, né, cantando, de não se sujeitar, porque, né, assim, eu lá tenho o meu lugar da voz, o meu canto, assim, eu não quero cantar como fulano, eu não quero entender, descobrir, né, e acolher esse lugar meu de expressividade, né, dessa minha voz, desse meu timbre, dessa minha expressão. Então, acho que quando a gente está um pouco de bem mais com a gente, assim, se aceitando no sentido de se reconhecendo mesmo, identificando o que é que faz sentido para mim, por que que eu tô aqui, o que é que me faz bem, o que eu gosto, o que eu não gosto, consigo dizer os sims e os nãos, sabe assim, quando a gente consegue estar mais, assim, né, na vida mesmo, assim, nas nossas escolhas, consequentemente, isso vai, né, isso reflete, assim, né? Em não querer ser aquilo que você não é. É claro que a gente pode se transformar, estamos nesse processo eterno, assim, a minha arte hoje é isso, a minha voz é isso, se tiver mais cuidados, com certeza se transforma também, fortalece, ganha outros lugares, né, na Amplia, brincadeira. né? As Como é? possibilidades. Amplia as Isso, possibilidades perfeito, dentro da... perfeito. Amplia as possibilidades, né? É um músculo também, né? É o que Sofia estava falando, assim, Ana também. É um lugar de malhar, de cuidar, de fortalecer, mais de relaxar também, assim. Entender como mais um lugar. A galera vai pra musculação aqui, ó. E, né, quem gosta de musculação, por exemplo, mas e aí? Né? É como se Não nos fosse um ensinaram, atleta, né? Muito né? desde criança, assim. Fala-se Como muito se em fosse um... corpo,
é como se a voz estivesse desconectada, né, desse corpo, como se fosse um outro lugar. E, enfim, é esse lugar do cuidado. A gente não é ensinado a falar, a gente reproduz, né? Os pais, as pessoas e fala. E aí a gente não sabe se a gente fala certo, se fala errado, como é que faz. Às vezes a gente fala de uma forma como a região que você falou, Ana, em São Paulo é muito comum as pessoas falarem num tom mais grave do que no Nordeste. Então tem várias nuances que influenciam na sua voz, né? E você só vai olhar para isso quando você acaba precisando mais disso. E pensando no profissional da voz como um atleta, ou seja, o atleta ele tem que ter toda uma disciplina aí para estar bem para as apresentações, para as competições, para as coisas. Um atleta de alta performance é a mesma coisa. Um profissional da voz ele tem que estar atento com esse instrumento, cuidar bastante e saber até onde pode ir, saber que pode ampliar, mas também ter cuidado para não machucar, fazer o repouso, fazer o exercício. Então, tudo isso faz parte do cuidado, né? Né? O silêncio também. O silêncio também, Exatamente. né? Muito bom. Arrasou, arrasou, arrasou. É isso mesmo. A voz é isso, ela não está desconectada do corpo. Corpo e voz são uma coisa só. Horas aqui, gente. É porque eu deleito. E aí é o seguinte, então eu vou falando, tá? Eu vou falando que eu sei ler, eu vou falando sem medo. Eu vou me falando aqui. Vai. Então, o corpo e a voz são uma única coisa. Então, se a gente consegue compreender isso, observar o nosso corpo, e aí a gente consegue trazer para o ar, trazer para fora a nossa voz mais pura. É um processo diário, é um processo lento e é um processo necessário. Tem uma coisa que a Laís estava falando a respeito dos agudos. Os agudos, para quando a gente está estudando, no início dos meus estudos, eu também tinha muito medo do agudo. Eu ouvia Marisa Monte cantando, falava, gente, como é que eu vou chegar nesses agudos? E aí são duas coisas. Primeira coisa é saber que a minha voz é a minha voz, não é a da Marisa Monte. E as nossas vozes são como as nossas impressões digitais. Cada um tem a sua e nenhuma voz é igual. E outra coisa, os agudos a gente acessa justamente no caminho contrário do que a gente pensa. Muitas vezes a gente acha que o agudo, para dar um agudo, a gente tem que fazer a maior força. É o contrário. Nós precisamos fazer o caminho inverso, é relaxar. É como quando a gente pega uma taça. Eu adoro essa metáfora. Pega a taça para tirar o som da taça. Se estiver fazendo um movimento muito rápido ou muito lento, o som sai. Então, qual é a combinação de pressão e velocidade que brilha? E o som, a mesma coisa, a gente equalizar o relaxamento e a intensidade da nossa voz para atingir as regiões graves. Por isso que a professora Laís fala para você imitar um bichinho, você chega na sua região de conforto, você relaxa, você se permite e o agudo sai. É isso. Porque você se desconectou daquela coisa, preciso dar um agudo. Não, vamos desconectar disso. Vamos relaxar e vamos deixar o corpo ir. Tudo flui. Eu falei tudo flui lá no começo da live, quer dizer, no meio. Eu tatuei aqui, ó. Tudo flui porque flutua. É uma frase de uma música minha. Que linda. Tudo flui porque flutua, gente. Então vamos flutuar. É difícil, é um processo, tá? A galera vai me ouvir e vai falar, nossa, ela vive em qual planeta? Porque ela tá falando isso. Né, gente? Mas dia a dia a gente consegue. Concordo. Oi? É isso, é verdade. isso. Concordo. E às vezes acontece, é isso, assim, quando a gente se percebe. É preciso, essa virada, esse desejo precisa vir da gente também, dos nossos processos, né? E é isso, é dia a dia.
essa busca por uma leveza que, por mais que tenha os grandes problemas, não é se alienar, não vamos se alienar, né? A gente não vive nesse mundo, mas é isso, é tentar trazer uma leveza que e uma firmeza também, mas é uma leveza que vai ressoar em tudo na nossa vida, assim, é na voz, é no canto, é em tudo, enquanto artista, enquanto qualquer profissional, né, que utiliza da voz, assim, então, porque a voz é também como a gente se comunica, ela tem a nossa identidade, é como a Ana falou, é uma digital, ela fala muito da nossa personalidade, ela fala muito de como a gente vê o mundo, assim, é o que a gente comunica ali, né, ela tem esse lugar também. Entendendo também que isso é um processo, né? Como a Ana falou, é um processo de aceitação em relação à voz e também um processo de aprendizado para que deixar que ela flua da melhor forma. E são dias e dias, nem todos os dias ela vai fluir da forma que você almeja, da forma que você quer, depende do seu dia, de como foi ali, do seu ambiente. Mas é um trabalho diário para que seja mais comum que ela flua do que ela trave ou que a gente tenha que transformar ela ao invés de ela sair naturalmente. Eu acho que é isso. Eu vejo muito isso. Tem dias que ela não flui. E aí eu tenho que trabalhar para que ela flua, porque eu tô vendo que ela não tá saindo, a voz não sai da forma que eu espero que ela saia ou que eu preciso que ela saia naquele dia. Então, é um trabalho realmente diário e também de muita paciência, né? É verdade. Total. É verdade. Ai, meninas, eu acho que a gente está se encaminhando aí para finalizar. Se alguém quiser ainda de vocês falar alguma coisa, final, eu agradeço muito vocês terem topado. Essa é uma live bem diferente da última que eu fiz no último Dia da Voz, porque, em geral, eu trago coisas técnicas, mas eu gosto bastante de mesclar aí profissões, tudo. Eu acho que conhecimento e troca a gente pode fazer sempre, né? Sempre é uma oportunidade. E eu achei ninguém melhor que vocês para trazerem a própria experiência para a gente ampliar até a percepção do que é a voz, a expressão, cuidados, de ser algo muito mais aberto do que só explicar coisas técnicas. E queria que vocês falassem também, finalizassem, e se sentirem à vontade, está aberto aí para canjinhas, caso queiram, assim, de repente. Como eu não canto, eu vou falar primeiro, aí depois as meninas vão lá e já. Eu queria agradecer. Você já apresenta elas, né, amiga? Queria agradecer muito o convite da doutora Renata, agradecer também vocês, meninas. É um prazer estar aqui com vocês, profissionais de tanto tempo de carreira, assim, sabe, de renome, que usam a voz no dia a dia e que podem acrescentar muito na vida das pessoas que, por exemplo, participaram da live aqui. E para mim, realmente, é uma honra estar aqui participando com vocês. Eu admiro todas vocês como profissionais e falar sobre a voz com vocês que têm essa expertise, todo esse know-how para tratar sobre isso. Foi um prazer. Muito obrigada, viu? Obrigada a você, Sofia. Uma pergunta, aquela. Ana vai cantar pra gente? Para fechar com ela cantando aí. Agradeço você já aqui. pulou a sua parte, foi? Não, pulei não, tô brincando, tô brincando. Quero agradecer também. Posso cantar também, posso dar uma canjinha. O Del tá por aí fiquem ainda? à vontade, fiquem à vontade. O Del tá por aí, cadê? Ninguém é forçado a nada. Tá aqui, tá aqui? Mas eu acho que não entra não, viu? Não, entra não, só são 4. É só pra dizer que, primeiramente, real, assim, gratidão pelo convite, assim, fiquei super feliz. Inclusive pela troca, não só com Renata, que eu já conheço também com as meninas, que eu acho que, enfim, nunca tive essa oportunidade. É isso, assim, tô super feliz. Foi meio corrido o dia, eu quase não topo, né, Renata? Porque eu tava chegando de viagem, cheguei ontem, então que você topou e que deu certo. hoje foi um dia, enfim, bem corrido. Tive aula de canto, inclusive com o Cris. Aí, e ele pediu para ser um pouco mais tarde. Aí eu fui acabando a aula e correndo para cá. Assim. Por isso que eu atrasei alguns minutos e cheguei meio afobada. Mas é isso, gratidão. E posso sim cantar uma música. Eu pensei aqui agora em me lançar no desafio, aqui, aquela brincadeira. Mas de cantar uma música que eu escrevi, que está inclusive no nosso álbum. Para quem eu não conheço, que eu acho que são muitas pessoas. Eu faço parte da banda Artefato, Laís Lira. Isso. E canto juntamente com Del Cavalcante na banda Artefato, Arte, H Fato. Eu falo porque tem um Hzinho no meio. E o ano passado
E o ano passado nós lançamos nosso primeiro álbum autoral, chamado Ato Vero, que está em todas as plataformas digitais de música mesmo. E a gente tem lá o canal do YouTube também. Então, com o nosso primeiro clipe também, da música Onde Habita Minha Alma. E essa música, porque o nosso álbum são composições minhas, do Del e de Gustavo Félix, um amigo nosso. Essa música eu escrevi, ela é bem significativa, assim, eu amo, é uma das letras que eu mais gosto, mas quem canta é o Del, é uma das únicas, quer dizer, a única que eu escrevi, quem canta é ele, porque é muito comum que eu escreva e eu cante as minhas letras, e Del escreve e canta as letras dele. Mas essa ele disse, deixa eu cantar essa música. Eu falei, não, tudo certo. Aí ele canta que é hora certa. Vou cantar barra recitar, porque eu não toco. Um trechinho dela para vocês conhecerem a letra e, enfim, irem lá no nosso canal e conhecer um pouco do nosso trabalho. E a gente deixa para Ana fechar lindamente aí. Ela é assim, aquela que respira, né? Agora é hora de respirar. Ela diz assim: quando saber a hora certa, quando é hora de parar, de começar e não ter pressa, se a hora passe é de mudar e quer passar. Se é tanto tempo, tanta coisa, tanto a se falar, que a hora passa e pede mais de si mesmo, mais de outro jeito, e a gente tenta amar. A gente a tenta amar. A gente pensa até que sabe. Quando se sabe a hora certa de recomeçar? Quando é hora de recomeçar? Nem essa letra, nem a melodia, a futura música, o dia a dia, nem coisa alguma irá me assegurar quando e como saber e ter coragem e sem resposta me arriscar. É isso. Gente, a Ana caiu? A Ana pode... Não, ela volta para terminar. Ela volta para terminar. Ai, Laís, que linda, que letra linda, Foi, que voz foi uma linda. mistura aqui. Gente, Gratidão. eu não canto. É engraçado, porque é uma música que eu nem sei aqui que tom eu cantei aqui. Foi, né? Mas é uma Menina, letra aqui que eu ninguém tá amo. olhando isso não, viu? Não, tu acha Tá que... só espectador. Nem eu, porque como eu tô sem instrumento aqui. Foi na lembrança, assim. Engraçado. Maravilhosa, linda demais. Ai, gratidão, né? Que Ô, lindo, Del, meu vamos Deus. fazer essa versão, né? Aí eu quero cantar minha musiquinha também. Nossa, tô brincando aí com ele. E aí, Anitta? Voltou. Minha gente, Voltou. olha, mas eu ouvi o início da música, viu, Laís? Como Só o saber a hora início? certa, né? Eu ouvi aí começou a Tra- travar. Depois conheçam Mas eu lá o ouvi. trabalho, vocês meninas também que não conhecem, deem escutar, assim, é um trabalho muito assim, muito carinho, muito amor, muito processo, muito sobre isso, a Tuvera é sobre isso, é sobre os nossos processos, sobre, enfim, fins, inícios, ciclos, relações com o trabalho, com relacionamentos, é tudo, assim, é a nossa verdade, assim, para o mundo mesmo. Muito carinho por esse trabalho mesmo. Depois E eu vi o compartilha, show de viu? A vocês gente lá no Encantos. reposta. Sim, fizemos ano passado, foi massa. Eu tava lá. Quero ouvir a Ana agora. Fecha linda, Ana. Ai, Aí. Muito bem. Peraí. Vou tirar aqui o fone, viu? Peraí, depois eu coloco.
lançar no ar a voz a desatar o que há de nós em nós. Essa é a música que eu tatuei. Ouvimos! Ouviram? Que coisa Ouvi. linda! Ana, essa música é do seu novo trabalho? Vocês ouviram, mas deu, porque eu não sei se o delay como é que tá. Não, delay, Mas mas ainda não delayzinho. tá gravada. Mas será? Olha! Nossa, palhinha super. Mas de novo, qualquer coisa. Deu, desatar Deu. nós, é isso, deixa fluir, desatar nós, é isso, deixa aí, é isso. Olha, o pessoal canta Sofia. Eu acho melhor você fazer um encerramento tipo jornal. Eu acho que é o Hashtag melhor que eu canta posso. Sofia, adoro. a gente Ana, gratidão, viu? Gratidão. Que bom. Ai, meninas, muito feliz. para não pedirem para eu cantar de novo. A gente fica por aqui. Foi muito boa essa live com a doutora Renata, com a Nagal, com a Laís, profissionais de renome que trabalham diariamente com a voz. E até a próxima live, né? Que tenha sido a primeira aí de muitas. Até a próxima, meninas. E obrigada a todos que Uhul. Obrigada, meninas. Obrigada, Arrasou, meninas. Sofia. Mesmo. Eu fiquei vermelha, gente. Ah, mas eu também, ó, eu fico lacrimejando quando dou risada, é muito bom, muito bom. Gente, Eu fiquei de beijo. emoção com vocês, né, meninas? A gente fica Obrigada, vermelha, arrasaram. lacrimeja, o coração bate forte. Beijo, Obrigada, Jennifer. viu? Boa noite. Obrigada. Gratidão, Beijo. pessoal, que acompanhou. Tchau, tchau.